Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. O livro de teorias Não Acredites em Tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular, continua disponível nas melhores livrarias e só nas melhores livrarias. Ou então, se preferirem adquiri-lo simpaticamente, sem ter que sair de casa, nos links na descrição. Por favor, peguem no livro numa livraria, folheiam, vejam se vos interessa, leiam uma sinopse online, mas acima de tudo, comprem-no, pelo amor de Deus. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. Não é todos os dias que podemos juntar o útil ao agradável. Neste caso, pegar num tema super mediático, muito amigo do algoritmo e do engajamento dos ouvintes, e usá-lo para uma reflexão mais filosófica sobre um tema que cada vez mais me interessa: como nascem as teorias da conspiração. Não porquê, ou quem as inventa, ou como são propagadas, mas como é que aparecem. Como é que, de um acontecimento ou observação sobre o mundo real, os teóricos da conspiração começam a tecer os fios das suas paranoias? Este episódio será, por isso, um bocadinho diferente. Vou contar-vos uma história, como é habitual, mas também propor uma espécie de teoria geral da paranoigênese, uma lista de 4 etapas que permitem transformar qualquer observação numa teoria da conspiração apetitosa. E tal como prometi, usaremos um caso prático famoso, extraordinariamente recente, e que não sabemos ainda se sobreviverá como teoria da conspiração estabelecida, mas certamente está a crescer nesse sentido. Refiro-me, claro, ao caso de Jim Carrey, ou melhor, o caso do outro Jim Carrey. E começamos pela primeira etapa do nosso caminho para a paranoia, a própria realidade. Aquilo que todos nós, mais ou menos paranoicos, poderemos concordar que aconteceu. Vamos até à cidade de Paris, no final de fevereiro deste ano, onde decorreu a cerimónia de entrega dos César, os Oscars franceses. Segundo o site de notícias France 24, os principais prémios de cinema franceses atribuíram esta quinta-feira ao ator Jim Carrey uma distinção especial em reconhecimento da sua eclética carreira, uma homenagem que ele aceitou com um discurso proferido em francês. Como foi o meu francês? Quase medíocre, certo? Brincou Carrey, de 64 anos, ao receber o seu César honorário, recordando que teve um parede francês que remonta a cerca de 300 anos. Até aqui, nada de mais. Jim Carrey, um dos mestres da comédia cinematográfica dos últimos 30 anos, protagonista, entre outros sucessos, do Grinch, do The Truman Show, do Eternal Sunshine of the Spotless Mind, do Mask, do Ace Ventura ou do Dumb and Dumber, presença obrigatória no imaginário infantil de tantos de nós, universalmente amado por todos, foi homenageado pelos Oscars franceses e até fez a simpatia de discursar em francês, uma língua que não domina, só para deixar claro o quanto aquela noite significava para ele. Segundo um artigo da Variety, os esforços de Carrey para proferir o seu comovido discurso em francês tocaram o público, ao ponto de fazer levantar das cadeiras a elite do cinema francês. Chegou mesmo a traçar as suas raízes ancestrais até França, revelando que, há cerca de 300 anos, o meu trisavô em 6º grau, Marc-François Carré, nasceu em França, em Saint-Malo, antes de emigrar para o Canadá. Prestou também homenagem ao seu pai, Percy Joseph Carey, a quem chamou o homem mais engraçado que alguma vez conheci e que me ensinou o valor do amor, da generosidade e do riso. A felicidade de Jim Carrey transparecia a cada momento, não só ao agradecer o prémio, mas também à saída da cerimónia. Referindo-se ao seu discurso, disse aos jornalistas:
É um sentimento maravilhoso. Assumi o desafio bastante grande quando decidi discursar em francês. Escrevi-o, fiz pesquisa, pratiquei-o como um louco e depois vi toda a gente ao receber os seus prémios a falar a 1000 a hora e pensei, estou morto. Cometi erros, sou apenas um principiante, mas senti muito amor e muita consideração só por ter tentado. E o que disse é verdade. Queria saudar a minha família, o meu pai. Nesta parte, Jim Carrey emocionou-se. O meu pai era o tipo de pessoa que, se estivessem com ele 5 minutos, sentiam que o conheciam há 50 anos. Não consigo falar dele sem ficar emocionado. À primeira vista foi isto, um convidado de honra para quem uma cerimónia bonita foi um momento emocional importante. O habitualmente excêntrico Jim Carrey, conhecido pelas suas caretas, pelos olhos esbugalhados, pelas imitações e pelos gestos cómicos explosivos, preferiu adotar um estilo mais calmo, mais sóbrio e respeitador. Jim Carrey estava feliz. A família dele, presente no local, estava feliz. Os cinéfilos franceses, contra todas as probabilidades, pareciam felizes também. Mas nas horas e dias seguintes, a internet analisou aquelas imagens e decidiu que algo não estava bem. Algo na testa, no nariz, nos olhos, na boca, nas mãos, na voz, no tom, na postura, no timbre, no corpo, no comportamento ou na personalidade de Jim Carrey não encaixava. Algo estava terrivelmente errado. E assim terminamos a primeira etapa do nosso processo de construção de paranoias. Um processo mais ou menos intuitivo, acima de tudo emocional, que normalmente parte de uma divergência entre aquilo que vemos e as nossas expectativas sobre o que deveríamos ver. A queda das Torres Gêmeas parece uma demolição. As circunstâncias do acidente que vitimou a princesa Diana parecem extraordinariamente improváveis. Os astronautas aos saltinhos na Lua não saltitam como eu acho que deveriam saltitar. E neste caso, Jim Carrey não se comporta como Jim Carrey devia comportar-se. Jim Carrey não parecia Jim Carrey. Aquele não era o Jim Carrey. Podia ser um Jim Carrey, mas não o Jim Carrey correto. Chegamos à segunda etapa do nosso processo de construção de teorias da conspiração. A definição de uma hipótese. Não, ainda não é uma teoria. É só uma possibilidade. Uma tentativa de pôr por palavras a sensação de estranhamento que sentimos há pouco. E, acima de tudo, é a altura de reunir as primeiras provas. Uma lista completa das alegadas evidências é difícil de construir, porque muita gente reparou em detalhes diferentes. Primeiro, a cara de Jim Carrey. A pele esticadíssima, a testa alta e luzidia, os olhos de uma cor que parecia mais clara, as sobrancelhas mais finas, as bochechas mais elevadas, as rugas inexistentes. Resumindo, aquele homem cujos músculos faciais valiam milhões e que sempre se contorceram nas coreografias mais extraordinárias, ao ponto de se transformar na fisionomia de Jack Nicholson ou de Clint Eastwood e de tantas outras personagens excêntricas, aquele homem parecia agora uma máscara fixa de pele brilhante, inexpressiva e polida. Também a sua personalidade estava diferente. O Jim Carrey das caretas improváveis, das imitações à velocidade da luz e das brincadeiras exageradas dera lugar a um senhor de 64 anos, meio curvado, educadíssimo, de voz calma e mais grave, como se alguém tivesse drunfado Jim Carrey antes de o levar à cerimónia. Depois, a utilização do francês. Como assim discursou durante 6 ou 7 minutos em francês? Jim Carrey não fala francês. Jim Carrey tem um longo historial de humor autodepreciativo, no qual goza com o facto de ganhar galardões e com a egotripância das cerimónias de prémios e com o glamour de Hollywood. E naquela noite não só aceitou a estatueta cheia de vénias e educações, ele, não a estatueta, como deu-se ao trabalho de aprender francês. E finalmente, os internautas foram ouvir a sua entrevista e repararam em 2 afirmações curiosas. A primeira já ouviram. E depois vi toda a gente a receber os seus prémios, a falar a 1000 a hora e pensei, estou morto. Uma estranha escolha de palavras. E a seguir, em resposta a outra pergunta, este indivíduo disse: a minha funny face, a minha cara engraçada favorita,
é a que estou a usar agora mesmo. E a seguir, olhou fixamente para a câmara, sem alterar a sua expressão, antes de sorrir e virar as costas, quase como se estivesse a confessar que aquela cara, a sua cara, não era a verdadeira. Era uma funny face, uma piada, uma máscara, uma mentira. Diferentes níveis de criatividade geraram diferentes hipóteses, com diferentes graus de verosimilhança. Para alguns, estava claro que Jim Carrey tinha sucumbido à mania do botox e das operações plásticas. Outros sugeriram que estava medicado, ou sedado, ou hipnotizado, ou mentalmente manipulado de alguma forma. Outros foram mais longe. Aquele Jim Carrey não se parecia com o Jim Carrey porque não era o Jim Carrey. Era alguém a imitá-lo, um sósia, um ator com uma máscara particularmente sofisticada. Ou então era um clone do Jim Carrey original, cujo paradeiro permaneceria um mistério. Esta explosão de especulação online levou alguns órgãos de comunicação social a noticiar o prémio de Carrey juntamente com as hipóteses que circulavam, de tal forma que, um par de dias depois do evento, o representante dos Césars, o Grégory Collier, teve de responder. Segundo a Variety, num comunicado enviado à Variety na segunda-feira, Collier classificou os rumores extravagantes como um não assunto e falou sobre a longa preparação que antecedeu a homenagem a Jim Carrey e sobre a dedicação do ator em aprender o seu discurso em francês. A visita de Jim Carrey foi planeada desde o verão, disse. Desde o início, ele ficou extremamente sensibilizado com o convite da Academia. Foram 8 meses de discussões contínuas e construtivas. Ele trabalhou no seu discurso em francês durante meses, pedindo-me ajuda com a pronúncia exata de certas palavras, afirmou Collier. Veio acompanhado pela sua parceira, pela filha, pelo neto e por 12 amigos próximos e outros familiares. O seu assessor de imprensa de longa data também o acompanhou. O seu velho amigo Michel Gondry, que fez um filme e 2 séries com ele, também esteve presente e ficaram encantados por se reencontrarem. Mas era tarde demais. Os detalhes podiam mudar de pessoa para pessoa, mas uma hipótese paranoica cristalizara-se no mundo online. Aquele não era Jim Carrey. Era um sósia, um clone, um duplo. Era um anti-Jim Carrey. Era um não Jim Carrey. E armados com esta certeza, podemos avançar para a terceira etapa. O momento em que abandonamos a pura intuição e começamos a racionalizar a nossa paranoia. Onde estão as provas? Haverá certamente, mas onde estão? Haverá bons motivos para acreditar que Jim Carrey foi substituído? E a resposta, claro, é sim. Muitos, muitos motivos. Primeiro, a noção de duplo. Antes de voltarmos ao não Jim Carrey, não resisto a desperdiçar um bocadinho do vosso tempo e do meu com uma brevíssima história deste fascinante conceito. A verdade é que quem julgou ter descoberto naquele impostor uma cópia do seu ator favorito estava a mergulhar num medo antigo, com profundas raízes na nossa psicologia coletiva. Talvez conheçam este medo por outro nome, doppelganger. Segundo a sempre deliciosa enciclopédia online Atlas Obscura, a palavra alemã doppelganger traduz-se como duplo caminhante, um nome dado ao espectro de um ser humano visto enquanto a pessoa original ainda está viva. Embora o termo doppelganger tenha sido cunhado no final do século XVIII, os mitos de espíritos duplos persistem há milhares de anos. No Antigo Egito, o Ka era um dos aspectos da alma, um espírito idêntico ao corpo. Por toda a Europa e em partes de África, acreditava-se que os changelings, crianças trocadas, eram crianças sobrenaturais, que tomavam o lugar de bebés humanos. E o Vardøger, nórdico, tinha uma natureza menos sinistra, surgindo num local antes da pessoa que representava, levando os outros a acreditar que já tinha chegado. Entretanto, a ideia do duplo tornou-se um tema recorrente na literatura, especialmente de terror. Autores como Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe, Goethe
Percy Shelley, Jorge Luís Borges, claro, Fyodor Dostoiévski, Stephen King ou Neil Gaiman, todos escreveram histórias nas quais o encontro com doppelgangers é um evento sinistro, assustador, perigoso, traumático, potencialmente mortal. E até o nosso Nobel da Literatura, José Saramago, dedicou um romance a este conceito, O Homem Duplicado, no qual um professor de História, chamado Tertuliano Máximo Afonso, descobre que um sósia seu, absolutamente igual a si, tem uma longa e respeitável carreira no cinema. Isto leva-o, claro, a profundos problemas de identidade. Num irresistível texto sobre o romance, Eduardo Prado Coelho cita uma frase do livro que torna claro o que está no cerne da problemática do duplo. A certa altura, Tertuliano fica obcecado por saber a que horas o seu duplo nasceu, se mais cedo ou mais tarde que ele. E porquê? A Tertuliano Máximo Afonso desassossega-o agora a possibilidade de ser ele o mais novo dos dois, que o original seja o outro, e ele não passe de uma simples e antecipadamente desvalorizada repetição. E podíamos ir por aí fora e transformar este episódio numa exploração filosófica do que raio significa ser o original ou a repetição de nós próprios, bem como o horror de nos vermos duplicados fora de nós mesmos. Mas para já, basta perceber que o conceito de um duplo é assustador não só porque pode invalidar-nos a nós e a nossa identidade, mas porque pode fazer-nos duvidar também da identidade dos outros. E como é que uma paranoia destas se expressa em pleno século XXI? Expressa-se no mundo das celebridades. Algumas destas histórias já tratámos aqui no podcast. Paul McCartney ou Avril Lavigne substituídos por sósias depois de morrerem em circunstâncias terríveis. E se bem se recordam, durante algumas semanas, muita gente acreditou que Kate Middleton tinha morrido e sido substituída por uma mulher igualzinha a ela para ir comprar pão. Mas há mais. Os crentes do QAnon teorizaram que a verdadeira Hillary Clinton tinha sido presa pela primeira administração Trump e que a Hillary Clinton, que continuava em liberdade, era um clone produzido pela Cabala. Nos últimos meses do seu mandato, Joe Biden, que hoje sabemos não ter estado nada bem da cabeça, foi alegadamente substituído em alguns eventos públicos por um homem com uma skin mask, uma máscara que simula a pele humana e cobre a totalidade da cabeça. Uma tecnologia que nós sabemos que a CIA e que o FBI conhecem há décadas. São comuns os rumores de que Melania Trump balda-se a eventos e manda um sósia escondido debaixo de enormes chapéus. Tom Hanks terá morrido durante a Covid-19 e terá sido substituído por um clone ou então pelo seu irmão mais novo. E mantendo o tema da saúde, misturando-o agora com a sempre lucrativa obsessão com o corpo feminino, diz-nos a Hollywood Reporter que alguns fãs alegaram que Selena Gomez, a cantora de Lose You to Love Me, foi substituída por um sósia para manter viva a sua marca após ter sido submetida a um transplante renal em 2017 devido ao lúpus e que Gomez morreu na sequência de complicações no pós-operatório. Gomez foi, de facto, submetida a um transplante renal, mas está bem viva e atualmente casada com Benny Blanco. Algumas pessoas apontam para uma alegada mudança na aparência e nos maneirismos da cantora nos últimos anos para tentar sustentar estas afirmações. Ora, voltando ao não Jim Carrey, todo este contexto é importante porque demonstra que a ideia de uma celebridade clonada ou substituída por uma cópia não caiu do céu. Para algumas pessoas online é uma explicação possível, legítima, presente no seu imaginário. E por isso, quando o indivíduo que não é o Jim Carrey discursou em francês naquela noite de fevereiro, estes internautas não viram a sua substituição como uma excentricidade improvável, mas sim como o mais recente exemplo de uma longa tradição, como parte de um padrão instituído. Esta é a terceira etapa do nosso processo paranoico, uma espécie de contágio informativo. Rumores e teorias de clones anteriores dão uma falsa sensação de segurança. Há antecedentes. O nosso voo não é desgovernado, é a bordo de uma aeronave bem equipada. A teoria que se forma agora
é fortalecida por elementos conspiratórios do passado. Mas falta-nos outro elemento importante para completar esta ideia. Sim, há clones e duplos de celebridades, tudo bem. Mas por que é que fizeram o mesmo com Jim Carrey? O que é que torna Jim Carrey a vítima perfeita de duplicação e substituição? Felizmente, para os teóricos da conspiração, há todo um catálogo de momentos de Jim Carrey que se prestam a interpretações mais imaginativas. Certos momentos da sua carreira e vida pública estão direta ou indiretamente ligados a paranoias e teorias da conspiração. Afinal, ele é o protagonista do The Truman Show, um filme sobre um homem que desmonta uma verdadeira conspiração à sua volta ao descobrir que é o protagonista involuntário de um reality show do tamanho do mundo, que a sua cidade é um enorme estúdio televisivo e que todas as pessoas que conhece são atores. Por volta de 2009, Jim Carrey e a sua companheira da altura, Jenny McCarthy, lideraram uma mini-campanha anti-vacinas, organizando manifestações e dando entrevistas televisivas sobre a alegada relação de causa e efeito entre algumas vacinas e o autismo nas crianças. E no final dos anos 90, quando foi forçado a enfiar-se dentro de um fato de pelo verde para interpretar o Grinch, Jim Carrey e a produção do filme recrutaram um ex-colaborador da CIA, a agência, não a cantora, para o treinar em técnicas de resistência à tortura, a fim de aguentar as agonizantes horas passadas dentro do Grinch claustrofóbico. E que dizer das suas aparições em late-night shows, onde de vez em quando deixa cair a verdade com V maiúsculo. Numa participação no programa do Jimmy Kimmel, Jim Carrey deitou a língua de fora e levantou as mãos abertas, unidas em formato triangular, declarando que aquele era o símbolo secreto dos Illuminati, um trocadilho com a palavra Illuminati e nutty, ou seja, maluquinho. E que o próprio Kimmel e toda a gente em Hollywood sabia perfeitamente o que ele estava a dizer, mas não o podia confessar. E numa entrevista a David Letterman, de 2008, ao descrever o assédio de paparazzi e jornalistas sem escrúpulos, Jim Carrey declarou o seguinte: "Já fiz isto várias vezes, usar um duplo. Parece ridículo, mas funciona e é fantástico. Eu mando numa direção, ele atrai a atenção da imprensa e eu tenho o resto do dia só para mim. Posso ir onde quiser, sem que ninguém me incomode. E é fantástico." Mas este colecionismo de factos, roubados à vida e carreira do Jim Carrey real, não teriam a mesma força se não fosse o seu, digamos, despertar espiritual. Para resumir uma história que é um pouco complicada e que mete possíveis diagnósticos de depressão e o suicídio de uma namorada, Jim Carrey atravessou uma crise de identidade. Tudo começou no final dos anos 90, quando interpretou o papel do comediante já falecido Andy Kaufman e levou tão a sério a sua interpretação que passou largas temporadas a viver como Andy Kaufman, imitando em tudo, de tal maneira que até os familiares de Kaufman diriam que era como ter o seu familiar de volta. Que é como quem diz, Jim Carrey foi o duplo de Andy Kaufman, com terríveis consequências para o seu sentido de identidade. Mais tarde, numa entrevista, diria: "Houve um momento importante no processo no qual dei por mim a subjugar Jim Carrey a favor de Andy Kaufman. E no final, ao procurar pelo Jim Carrey outra vez e ao ter problemas em encontrá-lo, apercebi-me, espera lá, se é tão fácil perder o Jim Carrey, quem raio será Jim Carrey?" Anos depois, Jim Carrey ficaria fã de Eckhart Tolle, um popular autor de livros de autoajuda com uma forte componente espiritual. Num evento do autor em 2009, diria a uma plateia cheia: "Há uns meses acordei e subitamente percebi tudo. Percebi que o pensamento é uma coisa ilusória e como é responsável por quase todo, se não mesmo todo, o nosso sofrimento. E de repente senti que estava a olhar para estes pensamentos de outra perspectiva. Perguntei-me, quem está ciente de que eu estou a pensar?
E subitamente fui atirado para um sentimento de expansão, um sentimento fantástico de liberdade de mim mesmo, dos meus problemas. Vi que era maior que aquilo que faço, maior que o meu corpo. Era tudo e toda a gente. Não era mais um fragmento do universo. Eu era o universo. Talvez se lembrem desta fase mais espiritual de Jim Carrey. Famosamente, desconstruía o absurdo das nomeações, dos prémios e da fama em todas as entrevistas que dava. Depois afastou-se da ribalta e deixou crescer a barba, e muita gente pensou que tinha perdido a cabeça. Noutra visita ao programa do Jimmy Kimmel, diria: "Não estou separado do mundo. É o oposto. Não me interpretem mal. Jim Carrey é uma ótima personagem e tive sorte em conseguir esse papel. Mas já não penso nele como eu. Costumava ser um indivíduo a experienciar o mundo e agora sinto-me como o mundo e o universo a experienciar um indivíduo." Estou a resumir muito um processo longo e complicado, que foi alvo, claro, de muito gozo e de muitas piadas, como sempre acontece quando alguém tem um despertar espiritual ou descobre em si alguma espiritualidade ou religiosidade perfeitamente legítima. Mas o essencial para a nossa história de hoje é esta ideia de despersonalização. Para o próprio Jim Carrey, que certamente terá lido tanto Shakespeare como Eckhart Tolle, Jim Carrey parece ter sido o papel que interpretou no palco da vida. Jim Carrey era a máscara de qualquer coisa que usa Jim Carrey para existir, mas não era exatamente o Jim Carrey que nós pensávamos. E anos depois, já em 2026, quando os teóricos da conspiração começaram a estudar a possibilidade de ter sido clonado ou substituído por um duplo, esta postura, digamos, alternativa, foi vista como um sinal inequívoco de que Jim Carrey já não pertencia ao mainstream. Não obedecia às regras que regem as celebridades, não jogava o mesmo jogo, não correspondia às expectativas. E isso podia muito bem torná-lo um alvo, alguém a abater ou alguém a substituir. E é desta forma que chegamos ao fim da terceira etapa do nosso processo, a mais importante de todas. O teórico começa com uma hipótese paranoica, Jim Carrey foi substituído, e vai à procura de elementos que comprovem essa teoria. O seu viés de confirmação, que molda tanto da nossa vida, faz com que dê especial atenção a todos estes factoides, todos estes momentos de estranheza, e não aos outros. E depois de colecioná-los e agrupá-los, volta à afirmação original com uma confiança renovada. Quem é Jim Carrey? Ele já não é só um ator de que gosto muito. É um indivíduo que já colaborou com a CIA, defendeu teorias da conspiração anti-vacinas, conhece e revela a influência Illuminati em Hollywood, critica abertamente o estrelato e a vida de vedeta e acordou para a realidade do seu próprio papel na construção deste sistema. Ou seja, Jim Carrey não só podia ter sido substituído por um clone, como seria exatamente a pessoa que as elites, a cabala ou o sistema quereriam substituir. Seria a figura incómoda, fora dos moldes, que desafia a ideia que temos de celebridade. Seria o tipo de gajo que nunca, mas mesmo nunca, aceitaria um prémio tonto de uma academia francesa qualquer. Nem se mostraria passivo e subserviente perante os jornalistas, nem aprenderia francês para impressionar a elite do cinema europeu, e muito menos faria botox ou qualquer operação plástica. O Jim Carrey verdadeiro, o meu Jim Carrey, nunca faria nenhuma dessas coisas, e por isso aquele Jim Carrey em Paris é inevitavelmente uma fraude. Então, primeira etapa, a observação de qualquer coisa estranha. Segunda etapa, a hipótese conspirativa. Terceira etapa, colecionar todos os elementos que possam contagiar a observação original, sustentá-la ao máximo e, quase que por osmose, torná-la mais provável. Falta-nos a quarta etapa, a qual eu chamaria de adequação.
Está na altura de perceber se a clonagem de Jim Carrey é coerente com outras teorias da conspiração que já conheço. E, claro, muitos teóricos da conspiração consideram que sim. Esta é a parte em que uma mini-teoria em formação é muitas vezes engolida por outras maiores. Ou melhor, diferentes variações desta mini-teoria vão sendo adequadas a teorias que já existem. Para os fãs da ideia de controlo mental dos famosos, Jim Carrey foi, obviamente, reprogramado por hipnose. O corpo é dele, mas a mente foi refeita como o software de um computador, o que explica a aparente mudança de personalidade. Para os fãs dos Illuminati, Jim Carrey era uma figura incómoda, que já não conseguiam controlar, e por isso mataram o original e substituíram-no por um sósia. Para os teóricos obcecados com o satanismo, Jim Carrey foi morto, certamente numa cerimónia ritualística, e substituído por outro corpo. E para quem tem paranoias com as novas tecnologias e os movimentos transhumanistas, as memórias de Jim Carrey foram transferidas para um clone seu, produzido em poucos meses, em laboratório, e até o seu ADN foi convenientemente manipulado para melhor servir os interesses dos seus controladores. Este processo, em que uma teoria é engolida por outras, é super importante. Uma mini-teoria que não seja devorada por outra tem tendência a perder-se na espuma dos dias. E mesmo que os teóricos da conspiração, digamos mais superficiais, mais lúdicos, que curtem brincar às paranoias nas redes sociais, abandonem este não Jim Carrey e o troquem pela próxima paranoia com celebridades, é provável que o não Jim Carrey passe a fazer parte do imaginário de outras teorias da conspiração, como aconteceu com a Selena Gomez, ou com a Hillary Clinton, com o Tom Hanks ou outras celebridades. E é possível que se mantenha viva a ideia de que, a partir de fevereiro de 2026, o Jim Carrey passou a ser outra entidade qualquer. A prova disso é que, se fizerem o mesmo que eu e forem ver as caixas de comentários das entrevistas com o David Letterman ou com o Jimmy Kimmel, verão dezenas, talvez centenas de comentários datados de há 1 ou 2 semanas, portanto, posteriores à cerimónia de entrega do prémio, dizendo coisas como "RIP Jim Carrey" ou "Este sim é o meu Jim Carrey". Ver entrevistas antigas de Jim Carrey passou a ser um exercício de nostalgia. É como reencontrar um velho amigo que nos deixou cedo demais. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes quero fazer uma confissão ou uma nota pessoal. Quando escolhi o tema para este episódio, achei que seria apenas e só uma tontice, um exercício brincalhão sobre uma teoria da conspiração emergente, mas sem muitas pernas para andar. Tal como a teoria do Jim Carrey duplicado, este episódio ficaria rapidamente desatualizado e seria esquecido pelos ouvintes, ou pelo menos funcionaria como uma temporária curiosidade. Mas à medida que mergulhei no tema e pensei sobre ele, e quanto mais olhava para a cara do não Jim Carrey em Paris, mais ficava com a sensação de que esta história era muito, muito mais profunda do que parecia à primeira vista. Sim, permite estudar como nasce uma teoria da conspiração, sim, permitiu-me todo um mini exercício intelectual com laias de snobismo, sim, é divertidíssima, mas há aqui outra coisa. Não consigo deixar de pensar na frase "o meu Jim Carrey". Não o Jim Carrey, mas o meu. É provável que todos vocês, caros ouvintes, tenham um Jim Carrey. Talvez seja a sua versão mais séria no The Truman Show ou no Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Talvez sejam as palermices do Dumb and Dumber ou do Grinch. O meu Jim Carrey, por exemplo, é o do Liar Liar. Lembro-me de ser puto e desmanchar-me a rir com aquela história de um pobre advogado que, graças a um desejo mágico do seu filho, fica incapaz de dizer mentiras, o que obviamente destrói a sua vida e o leva a uma profunda lição sobre etc, etc, etc. O meu Jim Carrey fez-me rir e comoveu-me. E por isso, no meu imaginário e no imaginário de muita gente, o verdadeiro Jim Carrey é este companheiro de longa data,
um evocador de emoções e de gargalhadas. Ele é um porto seguro. E há qualquer coisa de profundamente sinistro na ideia de que esse Jim Carrey, positivo, amigável, feliz e bom, foi substituído por um duplo negativo, irreconhecível, feio e desagradável. A própria face da nossa infância foi substituída por uma máscara distorcida, por uma sombra de si mesma, e por isso as paranoias com o não Jim Carrey parecem-me revelar o medo de um mundo estável e reconhecível ser substituído por uma versão maléfica, enganadora, manipuladora. E aqui, claro, poderão entrar todas as reflexões sobre um planeta violento, a prevalência da desinformação e da inteligência artificial, a dificuldade de reconhecer a realidade através de ecrãs que nos mentem e a nossa profunda desconfiança em relação a cada vez mais coisas, cada vez pior, cada vez mais prevalente. Se calhar, um rumor palerma sobre uma celebridade americana é por si só a máscara de outra coisa qualquer. Eu conheço o Jim Carrey e este não é o Jim Carrey. E se já nem posso confiar no Jim Carrey, então vou confiar em quem? Se o Jim Carrey já não é o Jim Carrey, então que foi feito do mundo que eu conhecia? Voltamos daqui a 15 dias. Até lá. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares, amigos e duplos dos familiares e dos amigos. Até à próxima!